Boa noite a todos. Agora, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa, meus queridos, minhas queridas, para mais uma noite de palestra pública, mais uma noite de reunião, em que aqui nos reunimos em nome do Cristo, para aprender um pouco sobre o Evangelho. Hoje contamos com a colaboração do nosso querido irmão Júlio Batista, que vai trazer para nós o tema Esquecimento do Passado. Antes da nossa prece, para nossa harmonização, do livro Pão Nosso, a mensagem de número 136, Conflito. Acho então esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 21. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do Divino, companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje, para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Que assim seja. E agora vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, te agradecemos mais uma vez por abrir as portas dessa casa de oração e de trabalho para todos nós que aqui estamos hoje, encarnados e desencarnados. Te rogamos o auxílio da espiritualidade amiga para o entendimento do que aqui será ministrado. Que os ensinamentos do Cristo possam viver em nós, possam nos mostrar o caminho correto a seguir. Que possamos tê-lo sempre como nosso modelo e guia. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus queridos, damos por iniciada a nossa atividade da noite, com a permissão da espiritualidade amiga. Passo a palavra agora ao meu querido irmão Júlio. Pode ficar à vontade, querido. Boa noite, meus irmãos. Muito bom mais uma vez estar aqui de volta. Como o Flávio falou, hoje para a nossa conversa a gente vai conversar um pouquinho sobre o esquecimento do passado. E hoje eu intitulei nossa conversa O Véu do Esquecimento. O que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos
responder essa perguntinha aí. Por que nós esquecemos, quando nós reencarnamos, das nossas outras existências? Não sei vocês, mas eu sempre tive essa dúvida. Por que a gente esquece se a gente reencarna várias vezes e eu nunca lembro de nada que aconteceu? Então, nós vamos tentar, pelo menos, responder ou acender uma luzinha que vai ajudar a gente, vai guiar, para a gente possa ter uma compreensão melhor. Vamos falar sobre esse processo de esquecimento, nós vamos analisar ele sob a ótica do Livro dos Espíritos e também a ótica do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente parte, né, da doutrina espírita. E o que é um dos principais, vamos dizer assim, focos da doutrina espírita? O que é que ela trabalha? Ela fala sobre a reencarnação. E como é que a doutrina ela apresenta essa reencarnação para a gente? Ela vem dizer que ela vai ser a chave mestra para a compreensão da justiça divina e da evolução do ser. É através dela, é através desse processo que nós vamos cada vez mais buscar evoluir, seja do ponto de vista do conhecimento intelectual, seja do ponto de vista de conhecimento. E aí, como eu estava falando, é através desse processo da reencarnação que nós vamos conseguir evoluir, seja moralmente, intelectualmente, emocionalmente, não é? E aí, esse processo de reencarnação, ele traz outra coisa para a gente, que é a questão que eu falei, da pluralidade das existências, múltiplas vidas que o único espírito tem. E aí vem a pergunta, vem o questionamento. Por que a memória consciente dessas vivências ela é suprimida no momento do renascimento, da reencarnação? Por que nós esquecemos? É assim porque Deus quer, só por isso? Não existe aí uma contradição aos conceitos que a gente tem da continuidade da responsabilidade moral e da própria noção da identidade? Se eu não me lembro, como é que eu vou resolver aquele problema que eu criei lá atrás e que eu estou trazendo comigo? Não tem um conflito aí? Como é que a gente vai conseguir fazer esse processo? Então, hoje a gente vai tentar entender um pouquinho. E aí o esquecimento. Longe de ser uma falha do sistema evolutivo ou uma punição arbitrária, ele revela-se como uma operação redutiva, necessária. É uma bênção de misericórdia que permite ao espírito endividado a oportunidade do recomeço, sem o peso paralisante da culpa milenar, a perturbação de ódios seculares ou a soberba de posições de poder pretéritas. Ou seja, é um momento da gente conseguir evoluir sem lembrar até uma coisa que ele foca muito aqui das barbáries, quem sabe que nós cometemos em outras vidas. É um ponto que vai ser abordado aqui, vocês vão ver. Se não existisse esse véu do esquecimento, como vocês acham que seria a relação, por exemplo, de uma mãe com o filho, porém a mãe, ao olhar aquele bebê pequeno, ela se lembra que na vida passada aquele bebê foi o algoz dela, que tirou a sua vida, que torturou ela. Será que essa relação ia se dar da mesma forma que se dá hoje em dia, que a gente tem o véu do esquecimento? Eu não vou dizer que ela não ia amar ele, porque o amor de mãe é uma coisa que eu acho que ninguém explica, né? Só o fato de você ter gerado 9 meses aquele bebê é algo que a gente não consegue explicar. Mas com certeza ia ter ali um receio, um medo dessa mãe. E o motivo da reencarnação é justamente esse, a gente conseguir com os nossos, aquelas pessoas que nós temos questões de outras vidas, que nós temos problemáticas, resolver isso. Então, como é que eu vou resolver se eu olho para o meu filho e eu vejo, ah, meu Deus, ó, ele me matou na outra vida. Foi meu filho e me matou. Ou então eu olho para o meu pai e vejo, ó, em uma vida passada, eu era escravo dele, ele me maltratava. Ou eu era o senhor dele e ele era meu escravo. Vocês conseguem entender que vai colocar ali em jogo a posição de autoridade da família, dos pais, vai criar um caos no lar. Então, em partes, esse véu do esquecimento vem para a gente para isso, para atenuar essa questão. Você vai ter que conviver com aquela pessoa. Você tem questões com aquela pessoa para resolver. Você não lembra conscientemente, como a gente vai ver aqui. Esse processo vai se dar de forma intuitiva. Quer saber como eu vou dizer agora? Você nunca viu a pessoa na vida. E um belo dia você está num grupo de amigos e outro amigo você vai apresentar alguém. Você olha para a pessoa e diz, não gosto. Não gosto, não bateu energia, não adianta, eu não gosto. Eu estou sentindo um negócio estranho. Isso é o quê? É a nossa impressão, é o nosso arcabouço, que é onde ficam as nossas memórias de outra vida armazenadas. Você provavelmente em outra encarnação, em outra existência, você encontrou com essa pessoa, vocês não se bateram, vocês fizeram mal um para o outro, alguma coisa, e você carrega agora com você essa impressão da pessoa. Então você nunca viu a pessoa, mas você olha e diz, não gosto. Pronto.
Vai por mim que fulaninho não serve, Flávio. Vai por mim, eu estou dizendo. Da mesma forma também como você nunca viu a pessoa na vida e você vê ela pela primeira vez e você, meu Deus, parece que você conhece a pessoa há 1000 anos. Você gosta da pessoa, você ama a pessoa, você desenvolve uma relação muito rápido com ela. Então é através desses processos assim que a gente tem que vai rebuscando no nosso arcabouço, a nossa intuição, a nossa memória intuitiva que vai guiando a gente nesse processo. A memória ela não é apagada, é arquivada. O eu profundo ele vai permanecer intacto, manifestando-se não por lembranças fotográficas, mas por tendências instintivas, aptidões inatas e pela voz da consciência, é o que a gente falou agora. É assim, vai ser uma intuição de você dizer, gosto daquela pessoa, então você está no lugar e faz. Que déjà vu, eu já vi isso acontecer. Às vezes você não viu isso acontecer agora, você já esteve naquele lugar e você só se lembrou de uma outra vida, de uma outra vivência sua. Então, esse é assim que se dá, né? Eu estava até, quando eu estava começando a preparar o material, eu me lembrei muito, que a gente vai ver mais na frente, que tem uma fase da vida das crianças, que é mais ou menos ali entre os 6 e 7 anos, que esse arcabouço delas se torna uma coisa, como é que eu posso dizer? Se torna uma coisa mais fresca na cabeça delas. Essa questão de outras vivências, de outras existências. Tem crianças que elas até lembram o que foram na vida passada, como desencarnaram, alguns pontos cruciais da vida dela. E eu me lembro porque eu tenho uma priminha, que ela é assim. A gente estava um dia lá em família, conversando, e ela disse, eu morri. Eu estava muito rápido e bati a cabeça e morri. Eu era um homem. E todo mundo ficou assim. Então, isso é uma forma de manifestação dessa memória, porque justamente ela está nessa fase de formação do indivíduo. Então, acontece isso, né? Eu até lembro uma vez que a avó dela, que estava ficando com ela, presa, sai para o médico. Aí ela fez assim, Júlio, vem aqui, que é minha tia, né? Que no caso ela é minha prima de 2º grau, ela. Aí ela fez, Júlio, fica aqui com ela que eu preciso ir no médico, eu não consigo levar ela, vem ficar aqui em casa com ela. Eu fiz, vou. Aí eu lembro que a gente estava em casa assim, sentado no sofá, né? E as crianças, elas têm essa sensibilidade mais aflorada para o mundo espiritual, algumas conseguem ver. E eu lembro que eu estava sentado no sofá, assistindo televisão com ela, ela chegou e ficou olhando assim para mim, e eu olhando para ela, eu fiz, lá vem. Aí ela olhou assim, ela olhou para trás de mim e fez, quem é essa tua amiga aí, atrás de tu? E só estava eu e ela em casa. Eu lembro que eu já era espírita, já conhecia, já frequentava, maior. A pior coisa que tem é espírita com medo de espírito. Deu frio na minha espinha, eu lembro que eu olhei bem devagarzinho assim, eu vi ninguém. Eu fiz quem, Mari? Essa moça é atrás de tu e saiu correndo, eu pronto. E eu nervoso, sem querer olhar para trás, até minha tia chegar eu assim para frente, olhando para a televisão, fiz, não vou olhar, porque se eu ver, eu vou ter um troço. E é justamente assim que acontece. As crianças, elas têm mais aflorado a sua percepção do mundo espiritual, elas têm esse arcabouço, vamos dizer assim, mais acessível para coisas do passado, né? Se a gente for ver na internet, a gente vê de crianças que lembram plenamente assim do que elas eram, o que elas faziam na vida passada, sabe? É uma coisa surpreendente, né? Até para a gente que estuda, que convive, que lê, a gente fica impressionado com essas coisas. Porque eu, graças a Deus, não lembro de nada e nem quero. E aí a gente vai para o Livro dos Espíritos, na questão 392, quando Kardec ele pergunta, por que o espírito encarnado ele perde a lembrança do passado? E aí vem a resposta da espiritualidade. O homem não pode nem deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, quer que assim seja. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da escuridão para a claridade. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si mesmo. Esse exemplo que ele deu eu acho bem legal, porque acontece, às vezes a gente está num lugar escuro assim, todo escuro, alguém acende a luz, aí dá logo os olhos, a gente fica assim meio desnorteado, sem saber onde está. Ele quis usar isso como uma forma de exemplificar que o que aconteceria se do nada assim, lembrou de tudo, a gente ia ficar meio assim, meu Deus, e agora? Né? Então, é exatamente por isso. O que ele quer dizer aqui para a gente? Que a gente não consegue lembrar da vida do passado, primordialmente, porque a gente não tem ainda estrutura emocional para lembrar. A gente não vai saber reagir a essa, vamos dizer assim, revelação de quem nós somos mesmos. Porque aqui nós temos a nossa ideia de nós mesmos, mas quando a gente parar para pensar e ter a certeza de que na outra vida matou, roubou,
e fez outras várias coisinhas que eu não vou falar aqui, será que a gente está preparado para lidar com isso? A gente que se diz assim, tão de bem, será que isso não vai ser um choque para a gente lidar com essas questões nossas, a gente saber quem nós somos de verdade? Então, ele diz aqui, não, vocês não lembram disso, porque vocês não estão preparados, vocês não têm emoção para processar tudo isso, e dessa forma tá bom, porque assim vocês são senhores de vocês mesmos. Foquem no agora. Vão viver o hoje. Lidem com o que vocês têm. Não se preocupe com o passado dessa forma assim, de querer lembrar o que você fez. Já pensou uma pessoa que ela vive assim numa situação muito precária, numa situação de vulnerabilidade social, ela se lembrar que na outra vida ela foi um rei muito rico, cheio de posses, com vários funcionários, vários empregados, com abundância de comida, abundância de tudo que ela sempre quis? Como é que ela vai lidar com essa conflitante realidade dela agora? Ela saber, meu Deus, em outra vida eu fui tão poderosa, fui tão dono de tudo e hoje eu não tenho nada. Então, isso, querendo ou não, são coisas que podem levar a pessoa ao adoecimento da mente, a questões de desenvolver, de se debilitar mentalmente, né? Quando eu estava estudando, algumas pessoas ousam até dizer que poderia ser um ponto de partida para o surgimento de um quadro, por exemplo, de esquizofrenia. Porque como é que você vai lidar sabendo que você foi tantas coisas, questão de transtorno de personalidade, você foi tantas coisas diferentes e ao mesmo tempo você é você agora. Então é muita coisa para processar mesmo. Então veja, a gente não tem estrutura emocional para lidar com isso. Mas isso é uma condição temporária. Por que isso é uma condição temporária? Porque a gente tem duas condições, que é onde esse véu do esquecimento ele vai ser totalmente removido, a gente vai se lembrar. A primeira é em razão do desencarne. Quando a gente desencarna, que a gente chega na parte espiritual, nós temos pleno acesso a todas as nossas existências, nós estamos num corpo diferente, né? Tem até um livro de Chico, que eu não me recordo o nome agora, mas que ele trata dessa questão de como é a preparação para a gente reencarnar, que tem um processo todo de miniaturização do perispírito para preparar a gente para voltar para um corpo de carne, para um bebezinho, um zigoto que a gente nem vê olho nu. Então tem toda uma preparação que ela é feita pelos nossos irmãos, os que eles são chamados de construtores. Então é todo um processo que acontece, que quando a gente chega lá, a gente já está despido desse corpo de carne, esse corpo de matéria, que é um corpo limitante para o nosso real potencial. Então nos é revelado. E lá nós contamos também com o concurso da espiritualidade amiga para nos auxiliar a processar tudo isso. Nós vamos ter plena consciência do que fizemos, vamos ter tempo para reavaliar quem foi Júlio, quem foi Flávio, para a gente pensar em tudo que a gente fez e começar a se preparar para a próxima reencarnação, né? Porque a gente sabe, somos nós quem escolhemos os tipos das nossas provas, as provas que eu vou passar, tudo que eu estou passando hoje, eu escolhi. Não tintim por tintim, mas eu escolhi o gênero de provas que eu ia passar, onde que eu ia estar inserido nessa vida, o lar que eu ia fazer parte, as coisas que eu ia viver na minha vida. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que bebi muito na minha vida passada, muito. Bebi muito, fumei muito. E nessa vida eu escolhi ser inserido num lar onde as pessoas bebem muito, fazem muito uso de cigarro. Por quê? É o meu momento de vencer ou não. É uma escolha minha. Eu escolhi se eu vou vencer essas vicissitudes ou não, da bebida ou do cigarro. Eu escolhi crendo de que eu vou conseguir. A espiritualidade permitiu, com a plena certeza, 1.000.000% de certeza, que eu tenho capacidade de conseguir. Aí agora cabe a mim, se eu vou conseguir ou não. Então a gente já vai fazendo essa busca assim no arcabouço, vendo, tem isso aqui ainda, será que agora eu já não tenho a maturidade para resolver essa questão? Porque à medida que nós vamos reencarnando, nós vamos ficando mais maduros, mais inteligentes, nós vamos ficando mais resilientes para suportar os diferentes tipos de gêneros de provas que a gente tem, né? Então eu sempre gosto de falar isso para até servir como ânimo assim, para que a gente encare a vida realmente com resiliência. Dificuldades, eu sempre digo, todo mundo passa, todo mundo tem dificuldades. Eu não conheço uma pessoa que não passe por um momento difícil. Alguns duram mais tempo, outros duram menos, outros duram a vida toda, mas é a gente ter essa consciência, a gente integralizar nossa mente e dizer, eu estou passando por isso, por uma opção, porque eu tenho algo para obter, é um fruto que eu vou colher desse processo meu. Então, o interessante é que eu passe resiliente, certo de que a gente tem ao nosso lado.
nossos mentores, a gente tem Jesus ao nosso lado, a gente tem nossos irmãos, espíritos familiares, que são um grupo de espíritos que não necessariamente nos mentoreiam nossa vida, mas que em vida passada elas foram nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, e que elas estão do lado de lá nos auxiliando, nos impulsionando para o bem. Então, toda vez que a gente ouvir aquela intuição assim, dizendo algo que vai ser para o bem, a gente escutar. Né? Tem gente que diz, mas eu não escuto nada, eu não sinto nada. Mas quando vem aquela intuição bem sutil que você faz, será? Isso é meu, não é nada não. Escute, porque geralmente é um irmão lhe intuindo para o bem. Da mesma forma como vir uma coisa que você sabe que ela é ruim, você dizer, tem um irmãozinho aqui, querendo me afastar do caminho que eu estou querendo criar. E isso é importante porque isso é parte do processo. É aí onde entra o mérito da gente, é tudo isso que a gente falou. O véu do esquecimento, ele vem também para trazer essa questão meritória nossa. Porque eu não sei o que eu fiz em outra vida. Eu não sei quais são os karmas, os dharmas, como eles queiram chamar, que eu carrego comigo. Mas eu sei que eu tenho que fazer o máximo de bem que eu puder nessa vida. Porque eu tomo isso como pessoal, porque eu acredito em uma coisa que eu fui ensinado desde pequeno, que é, quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Então eu acredito que quanto mais bem eu fizer, mais o bem ele vai retornar para mim de alguma forma. Pode não ser da forma como eu estou esperando, mas ele vai retornar para mim. E até porque quando a gente começa a ter práticas que elas são positivas, são práticas legais, que vão nos aproximar da espiritualidade amiga, aquela que vibra numa vibração aqui bem altinha, eu vou me cercar desses irmãos. É eles quem vão fazer minha companhia, é eles quem vão estar dentro da minha casa, do meu lar, quem vão me acompanhar no meu dia a dia, é eles quem vão me intuir ali como eu vou lidar com as minhas relações com minha família, com os meus amigos. E da mesma forma acontece o contrário. Quando eu estou me cercando de um ambiente que ele não é tão legal, quando eu estou com pensamentos que eles não são tão positivos, eu estou atraindo para perto de mim irmãos de vibração igual. Então, meu entorno vai se tornar aquilo que eu estou pensando. Então, por isso que a gente sempre diz, vigiar e orar. Cuida aqui, fazer a higiene aqui, Pensamentos ruins vêm, mas a gente saber frear eles e dizer, opa, aqui não, agora não. Vamos pensar em coisas boas. A situação está horrível, vamos pensar em coisas boas. Eu tenho um amigo meu que ele sempre diz, Júlio, tu nunca diz que está tudo ruim. Eu digo, não digo, sabe por quê? Porque se tiver bom, se tiver ruim, eu digo que está bom e eu estou traindo energia das coisas boas para mim. Para que eu vou dizer que está tudo ruim para atrair mais energia ruim? Então, onde a galera me vê, eu estou sempre sorrindo, estou sempre de bem, está tudo sempre bem, graças a Deus, porque eu não tenho que dizer que está ruim para atrair essa energia para mim. Porque se você vai ser aquela pessoa que vai viver, não sei o quê, o tempo todo, em todo lugar, está reclamando, está se lamentando, está pragueando os outros, jogando praga. Que eu já vi até, né, eu fico pasmo, que eu já vi gente dizer assim, eu vou orar, porque se Deus quiser, ele vai morrer. Gente, como assim? Você ousa falar uma coisa dessa, ainda envolver Deus no seu sentimento de vingança do próximo. É a energia que eu estou jogando para o mundo e que depois vai ser jogada de volta para mim, porque é a lei do retorno. Tudo que eu planto, eu vou colher. Pode não ser agora, mas depois vai colher. Aí quando a gente está colhendo, a gente fica como? Oh, meu Deus, que sofrimento, eu sou tão coitadinho, eu não sei por que as coisas só acontecem comigo. Tem certeza? Nada é de graça nessa vida. Nada é de graça, a gente não passa por nada de graça. Então, por mais que a gente esteja por esses momentos, vamos levantar a cabeça, vamos enfrentar com coragem. Se precisar, está muito sobrecarregado emocionalmente, precisa chorar, chora, mas levanta a cabeça. Vamos viver e enfrentar a vida com coragem, que é a proposta de Jesus. Jesus sempre passou por todas os seus desafios com muita coragem e amor pelo próximo. E é isso que a gente espera de nós mesmos. Temos que esperar de nós mesmos, quando a gente se dispõe a estar vivendo a vida, a estar estudando aqui os ensinamentos dele. Levar essa vida assim, com coragem. Se der medo, vai com medo corajoso, mas vai. Levando sempre amor, gratidão por onde passa. Não conheço ninguém que onde passou plantou bons sentimentos e não é uma pessoa bem falada. As pessoas sempre falam bem de pessoas assim. A gente sempre fala bem. A gente sempre fala, porque Divaldo, porque Chico. Seja Chico, seja Divaldo na vida das pessoas. Aproveite as coisas que a vida lhe dá, as oportunidades. Não deixe passar. Lembre, se aparecer a oportunidade é porque você está pronto.
Porque quando a gente está pronto, as oportunidades elas aparecem. E aí, voltando aqui um pouco para o que a gente estava falando, são essas duas condições onde esse véu do esquecimento ele é removido, que é em função do desencarne, quando nós chegamos lá na pátria espiritual, e também de forma parcial por conta da emancipação da alma. Como? Durante o sono, muitas vezes, o que acontece é que os laços que prendem o nosso espírito ao corpo, eles são afrouxados e nós conseguimos nos projetar para fora do corpo. Eu não estou dizendo que a alma sai do corpo. Ela continua ligada ao corpo por um fio perispiritual muito fino que continua nos ligando. Mas a gente consegue se projetar, a gente consegue ter uma visão do mundo espiritual, a gente consegue ir a lugares, a gente consegue estar na companhia de pessoas que são as mesmas, as nossas companhias quando esse processo emancipatório acontece. Essas são as mesmas companhias que nós cultivamos enquanto nós estamos acordados. Então, se eu sou uma pessoa que eu procuro fazer o bem, eu procuro estar inserido no ambiente do bem, as companhias que vão estar comigo quando eu me projetar por conta da emancipação da alma serão essas. Agora, se eu sou uma pessoa que durante o dia eu só tenho pensamento ruim, só penso coisa que não presta, só penso mal do outro, só penso em beber, em fumar, em fazer uso de coisas ilícitas. Quando a alma da gente se emancipa, é para esses lugares que a gente vai. Então, um momento muito importante na nossa vida é a oração antes de dormir. É muito importante que a gente faça a nossa oração em 2 momentos, pelo menos, né? Antes de dormir e ao acordar. Quando a gente vai dormir, a gente peça a Deus, a espiritualidade, que a gente possa ser levado para colônias espirituais, para estudar, que a gente seja cercado de boas companhias de espíritos, que a gente possa ajudar, que a gente possa trabalhar na espiritualidade, que Ele nos proteja durante o sono. E ao levantar também, para agradecer por ter novamente despertado, mais uma oportunidade de fazer diferente. Cada dia é uma oportunidade da gente fazer diferente. Se errou ontem, não tem problema, faz novo, faz diferente hoje. E uma forma também de pedir proteção ao longo do dia. Às vezes, por exemplo, às vezes eu confesso que eu levanto às vezes o meu corrido, eu perco a hora e não consigo fazer logo que eu acordo, mas quando eu estou me deslocando, eu vou aqui. Pensando, vou conversando, né? É importante desenvolver essa relação assim, da gente não ter aquela oração mecânica, de ser uma coisa da boca para fora, mas a gente desenvolver uma relação mesmo, dizer, ô Senhor, muito obrigada, acordei hoje, estou indo, me protege, me coloca no caminho do bem, vou escutando uma música que vai me colocar nessa faixa de vibração, e sigo o meu dia. E ao longo do dia também vou conversando, vou dizendo, poxa, aconteceu isso, fiquei meio chateado, eu sei que não era para estar, mas eu sou humano, eu sinto, me dê condições de processar essa emoção, de processar esse sentimento para que ele vá embora logo. Então, isso é importante. E aí, oriundo desses processos de desencarne e da emancipação da alma, quando nós temos acesso a esse arcabouço de quem nós fomos, todas essas vidas que nós vivemos, nós vamos ter a integralidade do ser. Nós vamos ter a nossa plenitude, quem nós somos de verdade. Então, a partir disso, a gente entende que o quê? Que o esquecimento ele vai funcionar como um filtro, que ele vai permitir o nosso foco total na lição do presente. É o que eu falei, a gente vai focar no agora. Não adianta eu pensar que eu era um príncipe, que eu era um rei, cheio de dinheiro de posse, se a prova que eu estou passando agora não é essa, não é a prova da riqueza de novo, que eu já falhei lá atrás, e vou passar, minha prova é outra. Então, nada vai ter de interessante para mim ficar relembrando isso, se eu não vou precisar resolver isso. Não é isso que está no meu planejamento agora. Então, vamos viver o agora e focar no que eu preciso resolver agora, que são as adversidades que se apresentam no cotidiano, no dia a dia. A gente sabe nossas dificuldades, cada um tem a sua. É um parente difícil que a gente não consegue lidar, que dá trabalho, é filho, é trabalho, é dinheiro, é a pessoa ser uma pessoa que é extremamente colérica, que sente muita raiva, não consegue se controlar, qualquer coisa já tira muito do sério, fica com raiva, fica agressivo. Então, a gente sabe quais são as nossas questões, os nossos problemas para a gente resolver. Então, vamos focar no resolver agora. Né? É uma fórmula que eu vi, uma psicóloga até falando na internet, que ela disse assim, toda vez que você tiver um problema, você pensa assim, tem alguma coisa que eu posso fazer para resolver esse problema agora? Se a resposta for não, esqueça, deixe para lá. Se a resposta for sim, você pensa no que você vai fazer, como você pode resolver e você resolve. Porque não adianta a gente ficar preso pensando coisas que a gente não tem poder de resolver. Não adianta, eu tenho que focar no que eu posso resolver. O que eu não posso resolver,
eu vou deixar que a espiritualidade, a vida, vai se encarregar de me mostrar o caminho quando for oportuna. Mas hoje eu sei que eu não posso resolver isso. Eu posso resolver aquilo, então eu vou resolver e deixo isso para lá. É difícil, é um exercício que é desafiador, mas é importante a gente fazer isso para que a gente não seja aquela pessoa que está sempre no estado de alerta, sofrendo por antecedência. Pensando, mas pode acontecer isso. Pode, mas não pode. E aí você vai ficar 10 anos da sua vida pensando, vai acontecer isso, mas talvez não vai. E você perdeu 10 anos da sua vida pensando naquilo e não aconteceu e você não viveu nesses 10 anos. E aí? Então vamos focar no que a gente pode resolver. O problema do hoje, o problema do amanhã, amanhã pertence. E aí a gente chega na questão 393 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: como o homem ele pode ser responsável pelos atos e resgatar faltas que ele não tem lembrança? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências caídas no esquecimento? Poderíamos imaginar que as tribulações da vida lhe servissem de lição se ele recordasse daquilo que as tem ocasionado. Mas desde que não se recorda, cada existência para ele é como se fosse a primeira. E eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? E aí vem a resposta da espiritualidade, com um breve comentário de Kardec. E a resposta é: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele recordasse todo o passado? Quando o espírito volta à sua vida principal, que é a vida espírita, e aqui vamos frisar isso, a vida principal é a vida no mundo espiritual, não é aqui. Porque a gente vive, às vezes, como se essa fosse a única vida. A gente tem que viver ao máximo. Fazer tudo muito louco, intensamente, sem pensar nas consequências, pensando que a vida é essa. Não é. A vida principal é a vida no mundo espiritual. Aqui a gente está de passagem. Eu estou como Júlio. Eu estou nessa situação. Ela é muito passageira. Ela é muito breve, se a gente for comparar com toda a extensão da nossa existência como espírito. Ela é muito breve, essa existência. É um período curto que eu tenho para focar em resolver meus problemas. Não é para eu estar querendo viver louco intensamente e pegar a mala que era desse tamanho aqui e voltar com ela 5 vezes maior para o mundo de lá. Porque eu tinha que viver tudo muito loucamente. E aí ele continua. Toda a sua vida passada se desenrola diante de si. Ele vê as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento. E aquilo que poderia tê-lo impedido de cometer essas faltas. Ele reconhece que a situação em que se acha é justa e então busca a existência que poderia reparar aquela que acaba de transcorrer. Escolhe as provas semelhantes àquelas pelas quais passou ou as lutas que considera apropriadas ao seu adiantamento e pede aos espíritos que lhes são superiores que o ajudem nessa nova empreitada que ele encara, pois sabe que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará para fazê-lo reparar as suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição daquelas que tenha cometido. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso, que frequentemente vem a vocês e ao qual vocês instintivamente resistem, muitas vezes atribuindo essa resistência aos princípios que receberam de seus pais, quando é a voz da consciência que lhes fala, e essa voz é a recordação do passado, voz que lhes adverte para que não caiam nas faltas que já cometeram. Tendo entrado nessa nova existência, se o espírito passa por essas provações com coragem e resiste, ele se eleva e sobe na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. E aí vem o breve comentário de Kardec que diz: se durante a vida corpórea não temos uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bom ou de mal, nas anteriores existências, temos a intuição de tudo isso. E as nossas tendências instintivas são a reminiscência do nosso passado, as quais nossa consciência, que é o desejo que já experimentamos de não cometer as mesmas faltas, nos estimula a resistir.
nada novo sobre o sol. É algo que a gente já falou em outras conversas, é algo que outros colegas também já falaram aqui quando vieram, que é o quê? Que a gente tem dentro da gente muito bem o que é o bem e o mal. É algo que todos nós carregamos dentro da gente. Tanto é que se eu disser para vocês assim, pensem numa coisa muito ruim, vocês vão pensar exatamente numa coisa muito ruim. Não tem a menor chance de eu dizer, pensem numa coisa que é mal, e vocês pensarem numa coisa que é bem. Da mesma coisa que eu vou dizer, pensem numa coisa que é bem, é boa, e vocês pensarem numa coisa que é mal. Não tem como isso acontecer. Porque nós temos, tanto dentro do nosso ser, essa certeza do que é bom ou mal, como nós temos também os valores sociais dos quais nós estamos inseridos, a educação que nós trazemos de casa, que apesar dos valores sociais eles variarem de um povo, de uma localização geográfica para outro, no fim todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E é justamente isso que os nossos irmãos falaram. São essas experiências somados com a intuição do nosso mentor que está dizendo, ó, tu já foi por aí que tu voltou. Vai por ali? Não, mas eu sou o bambambam, eu vou por aqui que eu quero ir por aqui. Aí vai, acontece a mesma coisa, quebra a cara, a gente cai num ciclo de arrependimento. Quando volta para lá, estou com o mesmo problema para resolver. Então, isso é um alerta que a espiritualidade nos faz através dessa pergunta. Para que a gente escute mais, para que a gente pense. Nunca faça nada se você não puder pensar naquilo direito. Nunca faça nada correndo, esbaforido, nervoso, porque precisa fazer. Sempre pense muito bem no que você vai falar. Sempre pense muito bem no que você vai fazer. Se você não for falar uma palavra que ela é boa, que você gostaria de ouvir, não fale. O silêncio, ele é, muitas vezes, salutar em algumas situações. Ele faz bem. Porque, às vezes, a gente tem essa mania de ser muito impulsivo, de querer responder logo na hora, e a gente responde, de uma forma, às vezes, que a gente ofende, que a gente magoa outra pessoa, e, às vezes, essa certeza de que aquilo foi algo não bom vem de imediato. A gente já faz, poxa, não era para eu ter falado isso. E, às vezes, não. Mas sempre pense bem. Se você não tem nada de bom para falar naquele momento, faça silêncio. Já tem muita gente por aí fazendo zoada e falando coisas ruins que não deveriam estar sendo ditas e fazendo coisas que não deveriam ser feitas. Não seja você mais um para somar nessa multidão. Seja a diferença, faça a diferença. E aí, a gente entra na responsabilidade. É a responsabilidade que vai residir na consciência e nas tendências. Não há memória cinematográfica dos fatos. Não vai vir um filmezinho. O que vai vir é a responsabilidade, a intuição, é o pensamento de, será que isso é certo? Tem algo dizendo dentro de mim que isso não é legal, que eu já vim por aqui. E eu não posso ir de novo. Um exemplo muito bom que eu gosto de usar, né? Que é quando a mãe da gente fala alguma coisa assim, não vai. Eu estou sentindo alguma coisa. Aí a gente para pensar, será que aquilo não é o irmão mentor da gente, que está dizendo a ela, fala, que ele vai te escutar para ele não ir, a gente teme e vai. Mas tem horas também que são uma preocupação. Eu ontem indo-me embora para a universidade, que eu faço mestrado, eu indo-me embora, eu lá na BR dirigindo, e eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de andar entre caminhões. Por uns vídeos de acidente que eu já vi que acontece, que às vezes a pessoa está andando entre caminhões e o caminhão vem e engaveta a pessoa. E eu tenho muito medo. Aí eu estou na BR, entre dois caminhões, liga a minha mãe. Liga nela, manda um áudio no WhatsApp. Eu faço, eu vou escutar, pode ser alguma coisa grave. Ela, Júlio, toma cuidado, que eu tive um sonho muito ruim contigo indo para a faculdade. Aí eu fui o caminho todo daquele jeito, né? Já botei música para tocar, fiquei lá ouvindo louvor e vai guiando, Senhor, vai guiando que vai dar certo. Aí quando eu cheguei lá, eu disse por meninos, se vocês não sabem, eu vindo pra cá, mãe me manda um áudio dizendo que sou eu comigo sofrendo um acidente vindo pra cá. Imagina como eu não vi. E na volta do mesmo jeito lá, ó, só na peleja. Mas isso é bom, por quê? Eu fiquei alerta ao dobro do que eu já sou. Então eu estava toda hora aqui assim, ó. Já se vir, eu corto por aqui, eu saio por aqui, eu vou dar um jeito, mas não vai acontecer nada. Isso foi algo que aconteceu ontem, tá? Não foi muito longe, não. Então, se o indivíduo ele não se lembra de ter cometido um assassinato em vida passada, ele vai trazer contigo a latência da violência que deve combater, ou um remorso inconsciente que o impele a reparar o mal através do bem.
E a gente vê isso até muitas vezes em tenridade, né? Eu contei umas semanas não, né? Uns meses atrás, quando eu vim aqui conversar com vocês de novo, de um caso de um menino, uma criancinha, acho que ela tinha uns 11 anos. E aí acabou que do lado da casa dela tinha uma ONG que acolhia animais de rua. E aí a mãe dele se descuidou por um momento, e quando foram dar por falta do menino, que foram achar ele, acharam ele nessa ONG. E lá nessa ONG tinham muitos filhotes de gatinhos, de cachorro, de pintinho. E o que foi que esse menino fez? Ele pegou esses animais, um por um, e quebrou o pescoço deles e matou. Então isso já é um alerta para os pais, para dizer assim, ó o instinto dele. Ó o que é que ele está trazendo consigo. Ó qual é a tendência dele. É uma tendência de violência, é uma tendência de tirar a vida sem pensar. Então já é para acender um alerta e dizer, vamos ficar de olho para corrigir? Vamos ficar de olho para cercar, para não deixar aflorar isso? Isso é algo que acontece. Tem gente, as pessoas não cometem o mal por cometer o mal. Elas cometem o mal porque elas vêm com esse instinto, elas vêm com essa propensão de fazer o mal e com a necessidade gritante de vencer essa necessidade que ela sente de fazer o mal. É um vício, da mesma forma. Eu não vou dizer que é um vício, mas vamos pensar assim, da mesma forma que alguém que nunca bebeu, mas que chega a uma fase da idade e tem muita vontade de beber, porque traz consigo essa memória de que bebeu e que aquela bebida trazia uma sensação de alegria, de euforia, e ela fica pensando que precisa disso, mesmo que de forma inconsciente, da mesma forma é no irmão desse. Ele é mais propenso. Então, se tiver uma situação que leve ele a fazer isso, ele vai fazer sem pensar duas vezes, porque é algo dele. Então, é exatamente isso aqui que está sendo dito. Se você tem propensão para fazer isso, se você pensa, mesmo que remotamente, mesmo que seja uma brincadeira de fazer isso, é porque é uma propensão sua que você tem que vigiar e trabalhar para não deixar, né, cair nessa falha. Então, a memória do fato, o quem, o quando e o onde, ela desaparece. Mas o que fica é a lição moral ou a falta da lição moral, que vai permanecer gravada na consciência como imperativo, categórico e interno, é o que a gente falou. Não lembro que eu fui assim, mas eu tenho dentro de mim a vaga lembrança de que isso não é certo. Eu tenho o desejo de fazer isso, mas isso é moralmente visto como errado. Então, você está recebendo todos os sinais. Você vai fazer porque quer, por sua conta em risco. E aí a justiça de Deus se manifesta no fato de que a cada nova existência o homem dispõe de mais inteligência, força moral para distinguir o bem do mal, é o que a gente falou. Inevitavelmente a gente está aqui, mas a gente vai aprender. Vai desencarnar, vai voltar para a pátria espiritual, vai reencarnar para melhorar mais ainda, e quando voltar nessa nova vida, voltar melhor. E o ciclo ele vai se repetir até que eu me depure. E aí a gente pode pensar assim, mas vai ser para sempre assim, eu não vou lembrar nunca. Não, porque à medida que nós evoluímos, à medida que nós nos depuramos, que nós avançamos na escala evolutiva, o que é que acontece? Nosso corpo ele deixa de ser matéria e ele vai se tornando mais o quê? Mais um corpo fluídico, um corpo espiritual. Então, eu vou precisando menos dessa, vamos dizer assim, dessa gaiola, dessa prisão. E à medida que isso vai acontecendo, algumas capacidades, como a de se lembrar, elas vão aflorando. Então, vai chegar um momento que a gente vai lembrar de tudo que fez. Os espíritos puros, evoluídos, eles lembram de tudo que eles fizeram nas suas vidas passadas. Então, isso é um processo que nós também vamos passar. A gente só tem que trabalhar para isso. E aí chega a questão do mérito, né? Que é escolher o bem agora. Quando a gente cede às tendências negativas do passado, sem ser coagido pela memória humilhante de crimes anteriores, é isso que ele está dizendo. A gente tem que escolher o bem agora, sem ceder para essas tendências más que a gente tem. A gente tem que lutar contra isso. Se nós lembrássemos de todos os nossos erros, a vergonha poderia nos paralisar, impedindo a ação reparadora. Se lembrássemos de nossas virtudes ou posições de poder, orgulho, o orgulho poderia nos estagnar, criando uma falsa sensação de superioridade. É aquilo que a gente falou. Não, porque na minha outra vida eu já fui um rei, então assim, não preciso fazer mais nada nessa vida. Eu fui um rei. Um rei é uma pessoa que vive muito bem, então não vou fazer mais nada, eu vou ficar aqui parado. Ou então eu estou aqui com um filho, e eu tenho que cuidar meu filho, cercar ele do máximo de amor possível, amar ele incondicionalmente, criar ele, guiar ele no bom caminho. Mas sabe o que eu acabei de lembrar? Que na vida passada eu fiz tudo isso e ele ceifou minha vida, ele tirou minha vida. E aí?
como é que vai ser? Não tenho dúvida que os pais vão criar, vão educar, mas sempre vai ter aquele pezinho atrás. O sentimento não vai ser esse amor na sua integralidade, como quem é filho sabe dos seus pais hoje em dia. Então é justamente por isso também que a gente tem o véu do esquecimento, para que a gente passe por isso. Porque quando chegar lá eu vou me lembrar, fulaninho, ele foi meu filho em outra vida e acabou que a gente não teve um sucesso. Mas nessa eu tive, eu amo ele, eu perdoo ele, eu não ligo. Hoje eu amo ele, entendeu? Eu chego aqui no mundo espiritual com essa sensação de amor e de perdão total pelo que ele fez. Eu fiz o meu melhor, ele correspondeu, então está tudo certo. O passado ficou para trás. Então o esquecimento, o que é que ele faz? Ele vai nivelar o terreno para o exercício genuíno do livre-arbítrio, onde o indivíduo ele vai ser julgado pelo que faz com as oportunidades atuais, e não apenas pelo histórico da sua ficha criminal espiritual. Então, você hoje está sendo julgado pelo hoje. O de ontem, no momento, ele não está em julgamento, ele não interessa. Quando a gente chegar lá na parte espiritual, ninguém vai perguntar o que você fez em 3 encarnações atrás. O pessoal vai dizer o que é que você fez nessa sua encarnação. Quando alguém veio à sua porta pedir ajuda, você ajudou? Não, mas há 3 vidas atrás. Não, mas a gente não está falando 3 vidas atrás, eu estou falando de agora. Porque se a gente for ver o bem que você fez 3 vidas atrás, olha atrás o mal que você fez também. Então a gente está sendo julgado pelo hoje. Então vamos focar no hoje, fazer o bem hoje, viver o hoje, esquecer o passado. Tem até gente que tenta, né, por meio de terapia de regressão, vida passada, tentar ver o que foi. Particularmente, eu sou crítico. Não é uma coisa que eu acho que vai trazer um benefício. Entendeu? De nada para mim vai saber quem eu fui ontem. Eu quero saber quem eu sou hoje e quem eu estou construindo para eu ser amanhã. É isso que eu quero saber. Eu quero chegar no final da minha vida corpórea e ser recebido lá, assim, por festa. Um bocado de gente dizendo, meu Deus, Júlio, tu chegou, não sei o quê. Tu era tão legal. E eu, uhul, é isso aí, vamos embora, é festa, é alegria. É a alegria do retorno à pátria espiritual. Eu não quero chegar e estar lá com um bocado de gente me esperando assim na encolha. Ó, vou pegar ele agora. Não, eu quero festa quando eu chegar. Então a gente tem que trabalhar para ter festa, né? Porque quem trabalha para ter festa, recebe festa. E aí a gente entra rapidinho no Evangelho segundo o Espiritismo, né, onde essa parte do véu do esquecimento ele é tratada ali na questão do capítulo 5, no item 11, onde o esquecimento ele vai ser tratado sob esse prisma único que a gente já falou aqui, de ser uma forma da misericórdia divina, de permitir que a gente continue tentando evoluir, por mais que às vezes a gente seja reticente no mal, que a gente não queira, mas sempre vamos ter oportunidade. Mas é interessante que a gente... Vamos ser céleres com esse processo, porque eu acho que a gente só tem a colher coisas boas disso. A gente não tem nada a colher de ficar no mal, de ser mal, de pensar o mal, sabe? De cultivar sentimentos maus, né? Um exemplo que eu sempre uso assim quando a gente vai falar de sentimentos, de como é que a gente lida com sentimentos. Eu sempre falo desse estudo, que é um estudo da Sociedade Internacional de Cardiologia, onde eles fizeram um estudo sobre emoções e eles conseguiram chegar num consenso de quê? Pessoas que passam a vida tendo muita raiva, elas têm uma pretensão muito maior a ter um infarto fulminante. Ou eles também chegaram à conclusão de que pessoas que têm acesso de raiva, a pessoa sofre uma raiva muito grande, ela tem um infarto fulminante. E ela morre, ela desencarna. E se a gente for parar para olhar em tudo que a gente vem estudando, a gente encontra respaldo nisso. Por quê? Porque aqui na região do coração, no nosso corpo perispiritual, a gente tem um chakra, que é o chakra coronário, que ele é responsável por processar as emoções da gente. Então, tudo que a gente sente, a gente processa por aqui. Se eu vou ter um sentimento ruim, muito súbito, muito forte, o que é que vai acontecer? Eu vou sobrecarregar esse chakra de uma forma que eu não vou conseguir lidar com aquilo. Então, meu coração faz o quê? Para. Qual é o motivo da morte? Foi um infarto fulminante. E, do nada, o coração parou de bater. Então, isso é uma coisa que é uma pesquisa científica, é comprovado que quem cultiva sentimentos ruins tem essa tendência a ter esse tipo de desencarne, que é mais um alerta para a gente vigiar e contar isso. E aí, entra novamente a nossa velha amiga, a reencarnação. E ela aparece aqui em contexto agora. A reencarnação, ela vem com essa missão de reagrupar os espíritos que eles foram adversários, ferrenhos no passado, colocando-os sobre o mesmo teto, unidos pelo laço consanguíneo, para que aprendam a lei do amor através da convivência forçada e da interdependência. Vocês, ou alguém próximo a vocês, já devem ter presenciado a situação
de uma mãe ou um pai dizer assim, ó, não sei o que eu faço, parece que esse menino é meu inimigo de outra vida. Eu faço tudo e a gente não se dá bem. Eu faço tudo e não dá certo. Não me respeita, eu dou amor e ele não retribui. Olha aqui o porquê, por conta disso. É uma prova, é uma etapa que você está precisando passar agora com esse filho, não é de graça. O ódio que ele sente, o desprezo, não é de graça. Tem algo aí. Você provavelmente fez ele com algo em outra vida. E agora chegou a hora do acerto de contas. Como a gente sempre diz, que chega a hora do acerto de contas. E aí não é hora de você devolver com a mesma moeda. É hora de você fazer diferente. Você dizer, ó, fulaninho está na minha vida. Mas eu não me dou 100% bem com fulaninho. Hoje, vocês têm condições de dizer, fulaninho é um daqueles desinteresses, desafetos de outra vida. Eu vou me esforçar o dobro para me dar bem com fulaninho. Eu tinha uma pessoa assim, né? No laboratório que eu faço parte. Não se batia, não fazia bem. Chegava pelas minhas costas a fazer fofoca para a orientadora da gente. Eu, meu Deus do céu, nunca fiz nada para essa menina não gosta de mim. Aí um dia, eu já estava de saco cheio. Fiz, quer saber de uma coisa? Eu vou me esforçar para ela gostar de mim. Eu chegava, eu ia direto nela, bom dia, tudo bem, puxava conversa e conversava. Tu vai almoçar? Vamos ali. Hoje em dia nem parece. Foi dar água para o vinho. Então, às vezes, tudo o que precisa é que a gente dê esse primeiro passo. Ela não gosta de mim, mas eu vou gostar dela. Se ela quiser gostar de mim lá na frente, ela gosta. Senão, eu gosto dela. E pronto. Eu não tenho nada a ver com o que ela pensa de mim. Eu tenho que ver com o que eu quero pensar dela. Porque eu estava começando a ficar com raiva. Eu deixava de ir por causa dela. Eu fazia, não vou, porque ela vai estar lá, eu não vou ver ela. Aí eu, que besteira. Eu, deixando de fazer minhas coisas por conta disso, eu vou fazer diferente. E fui, graças a Deus, deu certo. E aí, o que é que pode acontecer oriundo desses processos? O que é que poderia acontecer caso a gente não tivesse o véu do esquecimento, que tanto auxilia nessa caminhada? A perpetuação do ódio, como a gente falou aqui do exemplo da mãe com o filho. Ela ia amar, mas na mesma moeda que ama, ela ia odiar. Ela ia ter raiva, ela ia ter o sentimento negativo com o filho. A destruição da autoridade parental, como a gente falou aqui, do filho que olha para o pai e sabe que na outra vida o pai foi um funcionário, um servo. Então aqui ele vai me servir também. O peso insuportável do remorso. Você também olhar para aquela pessoa tão querida, aquele pai, aquela mãe, doente, em cima de uma cama e você cuidando, e você olhar e dizer, eu tenho consciência que na outra vida fui eu quem ceifei a vida dela. Então vejam, são mais benefícios do que malefícios o véu do esquecimento. Eu não consigo identificar malefícios, são benefícios. É algo que vai impulsionar a gente a jogar para frente. Que eu estou fazendo bem sem ver a quem. É literalmente isso. É fazendo bem sem ver a quem, sem me ver. E só fazendo. E só caminhando, conforme nos é ensinado aqui todo dia. Todo dia, quando a gente vem, a gente aprende, a gente escuta uma coisa diferente, a gente vê um caminho diferente. É interessante porque a gente vê, às vezes, a mesma coisa sobre visões diferentes, de pessoas diferentes, de lugares diferentes, em idades diferentes, mas que convergem para o mesmo ponto final, que é trabalhar em serviço do próximo, se dedicar ao próximo, amar o próximo, evitar pensar coisas ruins, pensar coisas boas. É incrível. Por quê? Vou compartilhar um negócio com vocês. Eu toda vez venho palestrar. Aí eu monto os slides para me ajudar. Teve uma vez que eu montei 48 slides. Aí comecei palestrando, não deu tempo de terminar. Vou cortar pela metade. Cortei na segunda vez, não deu tempo de terminar. Cortei agora de novo, fiz metade e estou vendo que estou em cima do horário de novo. Então é um negócio assim, Moacir está roubando tempo meu, viu? Então veja, o esquecimento, ele permite que o homem seja o que ele é. Ou seja, que ele haja de acordo com seu nível evolutivo atual, sem máscaras. Então você está sendo quem você tem que ser agora, não tem máscara. Porque você não vai deixar de ser quem você é, porque você sabe quem era. Eu era uma pessoa mal, então eu não vou ser mal agora, porque eu lembro que eu era mal. Se você tiver que ser mal, você vai ser mal. Porque você não lembra que foi mal. É diferente de eu, por exemplo. Eu sou uma pessoa que pelas costas eu toco o terror, falo mal a todo mundo, causa intriga, mas na frente, oi Flávio, boa noite. Boa noite, gente. Mas quando o Flávio saiu, menino, tu viu, Flávio? Porque isso é uma escolha minha ser assim. E quando eu estou com essa questão do esquecimento, eu não vou conseguir me cobrir dessa forma para fingir ser quem eu não sou. Eu estou sendo quem eu sou. Nesse ponto eu não consigo omitir quem eu sou.
Então, sem saber se nós fomos reis, mendigos, a nossa vaidade ou a nossa humilhação não dita o nosso comportamento artificialmente. A gente não finge ser quem é, a gente está sendo quem é. E aí nós revelamos o nosso verdadeiro caráter através das nossas inclinações instintivas, o que vai permitir que a lei de causa e efeito ela vá atuar de uma forma pedagógica e não punitiva, que é a lei que a gente já falou, que a grosso modo, é tudo que eu planto eu vou colher. Então, ela está agindo assim comigo de uma forma que vai me ensinar a não andar por ali, porque eu já andei, eu andei agora, eu estou vendo as consequências, não aguento mais, então eu não vou mais. Na próxima, quando tiver, eu não vou. E aí, entra a questão da intuição como memória emocional, que é algo que a gente já falou também, que muitas vezes o indivíduo ele vai experimentar uma intuição vaga de perigos iminentes, ou ele vai sentir simpatias, antipatias inexplicáveis à primeira vista por pessoas que ele acaba de conhecer. Essas sensações viscerais não são aleatórias. Elas são um reflexo vibratório de experiências anteriores que afloram sem a nitidez dos dados factuais. Não sei o nome, não sei quando foi, mas com a força das emoções associadas. É o que a gente falou. Eu vejo fulaninho, eu amo, nunca vi, mas hoje eu vi e eu tenho uma paixão louca, desenfreada. Eu preciso ter fulaninho na minha vida. Da mesma forma que eu estou vendo fulaninho pela primeira vez na minha vida e eu não suporto estar na presença de fulaninho, porque eu sinto uma coisa ruim. Fico triste quando eu chego perto dela. Nada mais é do que essas impressões. E aí eu digo isso não para a gente evitar estar perto de fulaninho, mas para que a gente faça tudo o que a gente falou, que é buscar transformar essa relação com fulaninho, para que eu não me sinta mais mal perto dele, para que eu tente me sentir bem. Ou, se eu tenho essa sensação ruim, se eu não gosto de fulaninho, mas quando eu olho para fulaninho, eu tenho pelo menos a capacidade de não desejar o mal. Porque às vezes a gente é assim, a gente não gosta de fulaninho, mas quando eu olho, eu só consigo pensar coisa ruim, desejar o mal. Então, o mínimo é a gente não jogar o sentimento negativo para o outro. Se vê o pensamento, silencia, faz uma oração, cria um mantra para recitar, faz um Pai Nosso, pede para afastar aquele pensamento, mas não jogar o seu pensamento, o seu lixinho mental no outro, porque vai voltar para você. Estamos acabando, só falta essa. E aí, portanto, para a codificação, o homem é um viajante que ele esqueceu temporariamente o início da jornada, esqueceu os detalhes do itinerário, mas que ele carrega na bagagem, consubstanciada em seu caráter, aptidões e inteligência. Tudo que adquiriu pelo caminho. A ignorância dos detalhes do passado é uma condição necessária para a construção do livre e para a construção livre e autêntica do futuro. Então, que a gente possa sair daqui com essa certeza de que tudo isso que nós estamos todas essas situações que nós nos colocamos aqui, que nós estamos incluídos nela, estamos à mercê dela, é algo que vai nos beneficiar, vai fazer com que a gente avance mais. Que a gente não busque entender o passado, buscar o passado para entender o hoje, só busque trabalhar no seu hoje. Se você está numa situação que não é uma situação favorável, não é uma situação que você gosta, seja em qualquer que seja o campo, que você busque para mudar, você busque os mecanismos, os caminhos para mudar, não buscar no passado o que colocou você naquela situação, seja um passado distante, como em vidas passadas, ou como nessa vida. Revisitar um passado muitas vezes doloroso não traz nada de proveitoso. Vamos pegar essa dor, ressignificar e ver o que é que ela pode trazer de diferente para o hoje. O que é que o Júlio de hoje pode fazer diferente para que ele não sinta mais essa angústia. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês nessa noite é isso. Eu espero que tenha iluminado, nem que seja um pouco, nesse ponto. E eu queria deixar aqui meus votos de muita paz para todos vocês, que Jesus acompanhe a todos num caminho para casa, que todos tenham um ótimo resto de semana, que tenham um ótimo final de ano. O Natal chegou trazendo boas vibrações, bons pensamentos. Vamos aproveitar para iniciar o ano que vem já com o pé direito, escrevendo uma história maravilhosa, para que no final do ano que vem a gente diga, olha, esse ano eu caprichei, viu? Foi rochedo. Tá certo, gente? Um abraço para vocês e um beijo no coração.